Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre Deus, tá? E Deus tem colocado uma palavra no meu coração, tá? Ok? Bom, primeiro eu quero falar para você que hoje é dia 11 de junho de 2022, 0 hora e 50 minutos, 51 minutos, ok? Tá? Eu quero falar para você que o karaokê de São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, tá? Está colocando música bem alto lá. E o karaokê é a conexão do ponto de música alto comercial, dos bandidos que descem com música alto de automóvel aqui, e do ponto de música alto satânico aqui do bairro, que é um ponto que tem um cagalhão lá embaixo, que tudo isso é a mesma conexão, tudo, tá? E é a conexão dos bandidos lá em cima do morro, tá? Que espionam todos os aparelhos embaixo, tá? Morros são pontos, tá? Centrais, principais de espionagem, tá? Morros, bandido do morro, tá? Ok? Você pode me cobrar. E tem várias imagens da Microsoft, tá? Provavelmente eu faça isso hoje, tá? Eu vou lá no blog O Resumo do Caso Monique Moraes, .blogspot, e vou criar uma postagem lá que vai estar com o nome assim, ó, os prints, tá? Os prints, e são milhares de imagens, vai ter imagem da tela de bloqueio. Vai ter várias imagens de torres, tá? De torres de vigia, próximo a lagos, ou então a rios, ou então a mares, assim. Aquilo ali é um simbolismo dos pontos, tá? De satanismo, tá? Satanismo, espionagem e magia negra em vários locais do mundo, tá? Que aqui no Brasil, principalmente aqui nas Américas, está tudo na mão de bandido, tá? Tudo na mão de bandido, tá? Ok? Que é o esquema Copland e o esquema The Crow, tá? Ok? E o que significa? Os bandidos estão lá no karaokê fazendo fraudes contra mim, tá? Ok? Eles estão tanto acobertando o fato de que existe a denúncia de um ponto de espionagem, magia negra e conspiração, e aquele karaokê é isso daí mesmo, tá? Pode me cobrar, tá? Aqueles indivíduos ali, esses aí são conexão, associação de toda a bandidagem do bairro, tá? Ok? Antes de começar a falar aqui, o Cu David colocou o barulho aqui atrás. Tem alguém aqui que o Cu David está deixando aqui agora, sim. Tem alguém que ele deixa aqui atrás aqui da parede, tá? Ok? Esse barulho que ele coloca aqui atrás, eu não sei o que é isso, tá? Mas isso daí é um sinal que ele dá mesmo para os bandidos praticarem magia negra em cima de mim, e para que quando eu comece a falar aqui, ele diga assim, ó, é esse aí, ó, é esse aí mesmo que eu falei, porque o computador fica aberto onde eles quiserem, tá? Ok? Os computadores Microsoft, celulares, tá? E tablets são tudo objeto na mão de bandido, tá? Ok? Pode me cobrar cada denúncia, tá? Meu Twitter é /SinfujiJorge. Vai lá agora no meu Twitter lá. Tudo que está escrito ali, você pode me cobrar palavra por palavra. Aquilo ali mesmo. As denúncias, mandei pro Gabriel Monteiro, tá? Eu acho que eu ainda mandei mais um e-mail para ele. Mandei os links de novo para ele lá. Ok? Mandei os links de novo. Mandei alguns vídeos do Instagram para ele lá. Ok? Você pode cobrar para ele lá, que tá lá no e-mail dele lá. Tá? Ok? Aí eu falei para você, ó, se o Gabriel Monteiro for votar no Bolsonaro, sim, vai votar. Você já não pode mais confiar nele, porque os vizinhos do crime organizado é Bolsonaro, o crime organizado todo do bairro, tá? Ok? Tá? Ou é Bolsonaro ou Lula, tá? Ok? Estou falando só como um sinal para você, tá? Claro, você não deve votar no Bolsonaro nem no Lula, tá? Mas a questão é que esse é um ponto um ponto absoluto para você saber se há uma conexão entre o Gabriel Monteiro e o crime organizado, tá? Ok? Mesmo que ele seja um laranja, ele está ligado ao crime organizado, tá? Se estão puxando ele para fazer média com o Bolsonaro, ou quem puxa o saco do Bolsonaro está fazendo média com ele, é isso daí, tá? Pronto, agora eu vou falar aqui sobre o ensinamento de Deus, tá? Ok? Um ensinamento que tem a ver com pastores evangélicos, tá? Tem a ver com pastores, com igrejas evangélicas, com católicos, tá? Que é o seguinte, este ensinamento, principalmente com evangélicos, pastores evangélicos, tá? Que é o seguinte, uma passagem sensacional, uma das minhas preferidas mesmo da Bíblia, tá? Que tinha um rei chamado Acabe, o cara se chamava Acabe. E aí, o rei da Síria chegou diante dele. Eu estou falando de memória aqui na minha mente, tá? Eu acredito que era o rei da Síria que chegou para ele. Eu gostaria de abrir o texto para ler. Deixa eu pegar aqui. Da Síria, tá? E o tal do cara que era o rei da Síria era um cara assim perigoso, tá? Era um cara maldito mesmo, o tal do rei da Síria que veio depois, né?
E esse cara mandou uma ordem para cima dele, que foi o seguinte: chegou para ele, deixa eu só mudar. Ele chegou para ele e falou assim, vou falar de memória aqui para você. Ele chegou e falou assim, ele sitiou a cidade, ele provavelmente fez algum tipo de combate contra a cidade, ou então ele chegou ali e acampou o exército dele para invadir. Falou assim, mandou os mensageiros lá dentro e falou assim: a tua prata, o teu ouro e tudo que você tem de riquezas, você me passa tudo isso daí, porque eu vou invadir. E aí, chegando os mensageiros, o rei Acabe foi e falou assim: olha, pode pegar tudo que você quiser, você pode chegar, pode levar tudo com você, pode pegar todas as riquezas e ir embora. Quando o mensageiro voltou e deu essa mensagem para ele, ele mandou o mensageiro de novo, o rei da Síria. Falou para ele assim: aquilo que eu falei primeiro você esquece. Eu vou pegar não somente todas as suas riquezas, mas eu vou pegar as suas mulheres, os seus filhos e tudo que tiver que eu quiser levar, eu vou levar comigo. Aí o rei Acabe foi e falou assim: isso daí. Aí ele falou assim: eu vou consultar os conselheiros e vou dar uma resposta para vocês. Ele chegou e chamou os anciãos e falou assim: olha, o cara pediu para mim a prata, o ouro, pediu tudo que era riqueza, eu não recusei. Mas ele agora está pedindo que eu entregue as minhas mulheres e tudo aquilo que é meu patrimônio todinho, na mão dele. Veja que esse sujeito está querendo folgar para cima de mim. E aí os anciãos falaram para ele assim: ó, você não faça nada que ele está falando. Foi só isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele mandou os mensageiros de volta e falou assim: olha, a primeira coisa que você pediu a respeito do que você quer, a respeito das riquezas, que você tome as riquezas que eu tenho, eu permito que você leve, mas as minhas mulheres e o meu legado você não vai levar. E aí o cara falou, mandou de volta, o rei da Síria chegou e falou para ele assim: eu não somente vou levar as riquezas que eu falei, como também as suas mulheres, e eu vou esvaziar a tua cidade de tudo o que tem de mais precioso e vou tomar tudo isso daí para mim. Aí o rei Acabe mandou uma mensagem para ele assim: aquele que diz que vai matar, esquece que pode morrer. Ele falou mais ou menos isso. Quando ele mandou essa mensagem, o sujeito já estava comemorando já assim, porque a Síria, o tal do país a Síria, eles tinham poder para invadir mesmo um lugar e destruir mesmo aquele lugar, e se eles quisessem. Eles podiam fazer isso. O sujeito estava comendo, já comemorando, era como se fosse o Cu David, assim, uma coisa tipo o Cu David, assim, já estava comemorando que a gente vai roubar tudo dele, a gente vai passar a mão em tudo, tem uma Microsoft por trás da minha bunda. Quando ele recebeu a notícia, o mensageiro chegou e falou assim: ele falou para você o seguinte, que aquele que diz que vai matar, esquece que pode morrer. Na mesma hora, deu aquela engasgada, levantou, fica todo mundo preparado que ele está armando alguma coisa pra gente. E aí, veio um profeta para ele, o próprio Deus mandou. É claro, Jorge, Deus mandou um profeta para aquele rei, não, mas aquele rei ali, ele não buscava a Deus. Era um rei ímpio, que não buscava a Deus. Era um cara que não buscava a Deus. E Deus mandou um profeta para ele que falou assim: ó, eu vou entregar esse indivíduo nas tuas mãos. E você vai destruir ele, ele vai fazer exatamente como eu falei aqui para você. Deus deu as instruções, inclusive, para ele de como que ele iria começar e fazer a batalha contra o sujeito. Entregou aquele sujeito na mão dele. Eu vou lá e vou destruir ele para o próprio Deus. Era o cara que não se dava com Deus, tá? O próprio Deus gostou da atitude dele, falou assim: eu vou com você e você vai destruir esse filho da puta. Imagina, ó, o tal do rei aqui, o cara que se levantou contra ele, era um cara que Deus queria acabar com aquele sujeito ali. Deus queria acabar com aquele sujeito ali. E quando ele falou assim, quando ele se colocou de frente com aquele cara, Deus ficou todo orgulhoso. Falou: porra, agora Deus ficou espantado, ficou admirado. Falou: porra, esse cara, primeira vez que esse cara faz um troço que me agrada. O próprio Deus deu uma mensagem para ele, foi um profeta até ele. E aí o profeta foi e disse para ele que ele iria vencer, ok? Garantiu para ele que aquele indivíduo que se levantou contra ele se fudeu, ok? É uma passagem sensacional, ok? Eu amo essa passagem, eu amo esse livro, ok? Pronto. Agora eu vou falar sobre um outro ensinamento da Bíblia que eu já trouxe há um tempo atrás, tá?
que é o seguinte. Tem um personagem da Bíblia que eu também gosto muito, tá? Que é o João Batista, tá? E o João Batista, ele tinha um costume que era o quê? De batizar as pessoas com água para arrependimento. Essa era a coisa que ele fazia. Batizar as pessoas com água para arrependimento. Era uma das coisas que o João Batista estava sempre fazendo. Que é o profeta, tá? Que foi o mensageiro do Messias, Jesus Cristo, tá? Esse indivíduo que está colocando música alta aqui agora, tá? No ponto de música alta, tá? No karaokê. Quando eu comecei a citar a respeito do Novo Testamento e de João Batista, tá? Se esse trabalho aqui é patrocinado, esse sujeito já está morto, tá? Olha, desde 2020 esse vagabundo está nesse karaokê fazendo essa fraude aqui. Quando eu tive que sair daqui e quando eu voltei, parou esse karaokê. Agora está voltando de novo essa fraude do karaokê. Você me patrocina, a gente vai colocar todos eles na cadeia e vai acabar com tudo isso daí que nem Deus prometeu que ia fazer pelo rei Acabe, ok? Vamos lá, agora eu vou falar aqui para você o seguinte, isso que está encostando o cu no meu olho vai morrer, ok? Pronto, agora vamos continuar falando sobre o João Batista, tá? Que é o seguinte. Então, uma das coisas que eu queria falar aqui nesse vídeo, tá? É que, graças a Deus, tá? Eu queria falar sobre uma coisa diferente aqui, que compõe o vídeo também. Deus me deu grande dom, tá? Tanto do conhecimento quanto da sabedoria, tá? E eu sei qual medida de conhecimento e qual medida de sabedoria eu tenho, tá? Mas eu tenho, assim, algo anormal, tá? Por exemplo, não assim como o rei Salomão, que a Bíblia diz que é o cara mais sábio do mundo, né? E nunca vai haver outro como ele. Está escrito que ainda não haverá outra pessoa que seja tão sábio quanto ele, né? Foi o que Deus está registrado aqui na Bíblia, tá? Significa que acima do rei Salomão só Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, né? Mas no caso Salomão era um ser humano que foi gerado de uma pessoa, né? Mas Deus me acrescentou muita coisa, tá? Muito além do normal, né? E eu posso responder perguntas como, por exemplo, essa: por que João Batista batizava com água? Eu posso dar explicação sobre muitas coisas, tá? Que estão na Bíblia. Aí eu estava pensando uma coisa aqui, um enigma bastante interessante. Por exemplo, tem um determinado... E o mais sensacional no Jorge Rodrigues é o seguinte: quando um imbecil, né? Quando um imbecil ele fala assim, cara, eu posso responder isso daí. É bom que esse babaca gaste mesmo o assunto para eu chegar e falar assim, pronto, agora a gente vai falar de sabedoria. Depois que o imbecil já se extravasou, tá? Que o incompetente se apresentou, a gente pode falar sobre sabedoria agora, ok? Mas um dos enigmas da Bíblia, o seguinte, que eu coloco aqui para você, é o seguinte: por exemplo, tinha um azeite, um óleo perfumado que Deus mandava fazer, que era exclusivo para ungir os sacerdotes, né, para a consagração dos sacerdotes, não, para a unção do rei, do profeta. Tinha outro perfil de pessoas que recebiam, acho que os sacerdotes também eram consagrados com azeite de unção, né? Mas eu não tenho certeza, tá? Acredito que sim, tá? Mas quando era profeta e quando era um rei, Deus inventou, o próprio Deus criou um azeite especial que tinha ali, que era uma mistura de vários tipos de... Cada segundo que esse animal encosta o cu no meu olho, seja um pedaço de carne desse vagabundo decepado. Eu já falei pra você, tá, que se você sabe de algum indivíduo, tá, que está associado com religião evangélica ou católica, que ele pratica essa prática de magia negra no olho, ou ele tem associação com indivíduos que praticam cartel, como eu mostrei aqui, fiz vários vídeos mostrando, tá, sobre a prática de cartel. Hoje eu fiz vídeos sensacionais, por isso que os bandidos me incomodaram bastante aqui com fraudes, tá, com fraude, música auto-fraude, tá, e magia negra, tá? Ok? E o Cu David colocou o barulho aqui várias vezes, a despeito de hoje ser sexta-feira, tá? Ok? Eu já falei que o Cu David já está morto, tá? Hoje é sábado, a virada aqui da madrugada, tá? Ok? Então eu fiz uns vídeos aqui falando sobre boicote. Eu estou procurando quem me patrocine, quem me apoie, tá? Eu já falei, por exemplo, imagine que existe uma quadrilha de marginais completamente isolado desse esquema. É esse pessoal aí que eu estou. Ou então existe uma quadrilha, uma minoria no mundo que é a mais desvalida do mundo e tudo isso daí tem é isso daí, esse pessoal aí que é meu, ok? É com esse pessoal aí que eu estou, tá? Nada que está agregado com esse furinho, tudo que está agregado com esse cu encostado no meu olho não encosta em nada que é meu.
Uma outra coisa que eu quero falar aqui também é o seguinte: o meu trabalho nunca vai ser espoliado, tá? Nunca vai ser espólio da Microsoft, eu prometo, tá? Ok? O meu trabalho nunca vai ficar para espólio de ímpios, tá? O meu trabalho nunca vai favorecer a ímpios, tá? Nunca. Enquanto existir sol, lua, estrelas, tudo isso daí nunca vai ser, ok? Vai para além de todas as gerações, que nem o rei Davi, tá? Ok? Por estatuto permanente mesmo, tá? O meu trabalho nunca vai ser espólio de bandido, ok? Nunca criminosos satânicos vão se valer do meu trabalho, ok? Esse é o selo do meu trabalho, ok? Pronto. Para além da minha vida, ok? O meu objetivo é deixar um legado permanente, tá? Para todas as gerações, que nenhum ímpio venha tirar vantagem de nada disso daí, tá? Qualquer coisa que praticou magia negra no meu cu vai ser todo esquartejado, tá? E cortado a carne desse indivíduo milhares de vezes. Primeiro o cu dele vai ser dinamitado milhares de vezes, milhares, tá? Esse indivíduo vai ter o cu dele destruído milhares de vezes. Depois vão destruir o resto da carne dele, ok? Pronto. Agora eu vou falar aqui para você sobre esse enigma. O texto diz o seguinte, que a respeito daquele azeite que estava ali, tá? Aquele azeite misturado com perfume, né? Com várias essências diferentes ali, era exclusivo, tá? Para unção de sacerdote, reis e profetas, né? E é o que acontece. O texto diz, no Antigo Testamento ali, que era a lei, que aquilo ali não podia ser, era completamente exclusivo para fazer isso, só era revelado, só tinha acesso a sentir o cheiro daquilo ali a pessoa que ungia e recebia. Naquele momento ali, qualquer pessoa que estivesse perto ali ia sentir o cheiro daquilo. Era proibido qualquer pessoa fazer a fórmula estava revelada, mas era proibido copiar a fórmula, tá? E fazer só para sentir o cheiro, para ver como é que era proibido, tá? Ok? Aquilo ali era como se fosse um troço extremamente secreto que ficava só na mão dos sacerdotes. A despeito da fórmula estar completamente revelada, porque na Bíblia não tem nenhum segredo, tá? Ok? Segredo é coisa de satânicos, tá? Ok? Criminosos têm segredos, tá? Nas coisas de Deus, não, tá? Ok? Tudo revelado aqui, tá escrito a fórmula. Só que Deus falou, não quero que ninguém faça, pronto. Só podia fazer com aquilo, que era um azeite sagrado. Aí a pergunta que fica como se fosse um enigma que o Jorge Rodrigues faz é o seguinte: hoje as pessoas podem fazer isso e cheirar, podem fazer o azeite e cheirar ou não? Né? Interessante, né? Aí, pode fazer o azeite e cheirar? Sim, teria como se fosse duas respostas, tá? Duas respostas para isso daí, tá? Ok? Qualquer pessoa no mundo, tá? Qualquer pessoa poderia fazer esse azeite, fazer a mistura e cheirar, né? Eu tenho três respostas para isso daí, ok? Tá? Pronto. Então vamos lá. Outra coisa, tá? Você, na postagem que eu falei para você, no Linktree/Sinfuji, aonde tá para você baixar todos os vídeos, tá? Os vídeos com denúncias, no link número 0 você baixa os vídeos falando sobre o que deve fazer com o indivíduo que pratica magia negra no olho ou no cu de alguém, tá? Você passa esse vídeo para o máximo de pessoas, tá? Espalha para todo mundo e comente sobre isso todos os dias, tá? Ok? Na Bíblia era apedrejado, tá? Quando alguém se queixava de magia negra era apedrejado. Então vamos lá. O sujeito que estava praticando em alguém, tá? Bom, agora vamos lá. João Batista estava agregando várias pessoas. Então, uma das coisas que ele falou, João Batista recebia pessoas de vários tipos, de vários perfis de pessoas até ele, para entender a respeito da mensagem que ele estava trazendo, sobre arrependimento, que ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estão praticando muita magia negra no meu cu, tá? Se você me patrocina, você enfia um aguilhão e puxa no cu desse indivíduo cada vez que ele praticou magia negra no cu de alguém. Tá? Se você já sentiu essa prática e sabe de alguém que pratica, você sempre delate, tá? Ok? Qualquer quadrilha satânica, organização criminosa que faz isso, você delata tudo isso daí, tá? Preste atenção. Então João Batista, as pessoas chegaram até ele e perguntaram, dentre vários perfis de pessoa. Então, os soldados, conforme o texto que está aqui, soldados, tá? Publicanos, tá? E dentre um outro grupo de pessoas. Então, três tipos de grupos de pessoas se aproximaram de João Batista, não importa qual, tá?
Mas, por exemplo, quando os soldados chegaram, ele respondeu o seguinte: o que devemos fazer para ser salvo? Né? Porque ele estava anunciando a salvação, arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Né? E ele falava assim: olha, falando a respeito do lenhador, o lenhador está prestes a derrubar a árvore. Consegue entender? Porque o simbolismo seria o quê? Uma árvore está edificada. Mas não é da vontade da pessoa que é o dono do terreno. O que ele faz? Ele tira aquela árvore fora. Consegue entender? Então o que Deus estava falando, toda planta que meu pai não plantou será tirada. Jesus Cristo ainda repetiu isso daí. Então é um simbolismo de qualquer coisa que existe no mundo, mas que não é da vontade de Deus existir. Então o aviso de João Batista é a destruição, tá? Então ele estava avisando que uma destruição, uma vingança viria. E de fato veio mesmo, tá? Que acontece, que não está escrito na Bíblia, mas depois disso daí. E aí o que acontece? Quando os soldados chegaram até ele, perguntaram: o que devemos fazer então para a gente se arrepender? Aí ele falou assim: a ninguém deis denúncia falsa, tá? E a ninguém maltrateis. E contentai-vos com vosso soldo. O que significa essas três coisas? Fácil de entender, né? A ninguém maltrateis significa abuso de autoridade, né? Não deis denúncia falsa significa um esquema fraudulento, fazer fraudes para incriminar pessoas e abuso do poder para poder destruir alguém, né? E também a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. O que é contentai-vos com vosso soldo? A pessoa que é um militar e que trabalha com a força militar, ele tem o seu serviço, né, de ser um militar. E a ideia seria não fazer além do que se faz, né? Você fazer o que é para ser feito e nada além disso daí. Pronto, esse é o conselho que João Batista deu para os soldados, tá? Que se aproximaram dele. Soldado, pessoas que representantes da parte militar, tá? Se aproximam, porque porque aquele pessoal romano estava todo misturado, né? Do controle romano, né? A colônia em cima estava todo misturado com o pessoal lá. Então eles estavam atentos para aquela situação que estava acontecendo do João Batista. Pronto. E os publicanos, e a respeito dos publicanos, eu vou pegar aqui o texto para eu não falar alguma coisa a menos, tá? Os grupos que interrogou João Batista a respeito do que fazer eram 3 grupos que é citado ali no texto, né? O primeiro eu já falei. O segundo era os tal do publicanos. O que eram os publicanos? Eles eram indivíduos que trabalhavam como membros da colônia, no caso. Ou seja, cobradores de impostos, né? Então eles eram representantes do grupo por fora, né? Então eles estavam a serviço do grupo por fora e estavam cobrando impostos, né? E aí o João Batista falou: não cobreis mais do que o estipulado, porque ali eles estavam a serviço da colônia, né? No caso, estava dominado aquele lugar ali. Então eles cobravam imposto das pessoas, né? Que era esse o serviço dos tais publicanos. Não cobreis mais do que o estipulado. O que a gente pode entender isso daí? Não roubar o que é dos outros, né? Não destruir o que é de outra pessoa e não tirar o que é de outra pessoa. Pronto, não roubar, tá? Ok? Foi a ideia que foi jogada lá para os publicanos, tá? Ok? E quando foi falado, e as multidões, ó, outro perfil, era o pessoal em geral. Aí ele falou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, repartir alguma coisa que você tem com outra pessoa que não tem. Foi uma outra coisa que foi falada. Só que a respeito deste ensinamento aí, eu teria outra coisa para acrescentar, mas eu vou guardar segredo, porque aqui é segredo. Mas a princípio seria o quê? Você tem 2 coisas de alguma coisa, você reparte com outra pessoa uma parte. Consegue entender? Quem tem 2, reparte com quem não tem, ok? Seria esse um dos raciocínios aqui, tá? Ou seja, o furingo encostou aqui no meu olho. Existem doutrinas satânicas, tá? Existem determinadas doutrinas satânicas onde um cagalhão, ele mata uma pessoa e ele faz o bem para outra pessoa. Por exemplo, o Cu David, eles já mataram mais 4 ou 5 pessoas aqui, que eu já vi, tá? O Cu David, eles já assassinaram mais 4 pessoas aqui. Mas ele vai na missa, ele vai lá na missa, e aí ele finge que está levando a filha dele, consegue entender? Provavelmente a garota não está indo na missa, né? Mas ela está com vontade de fazer, então provavelmente ela está tocando uma siririca, ou ela está tocando uma siririca, ou está tendo um caso com outra pessoa. Mas ela tem que fingir que ela é manjadora de rola também, que nem o Cu David. Alguma coisa assim, consegue entender? Para você entender.
Então é isso daí, pronto. Então eu acredito que você entendeu o raciocínio. Então vamos lá? Primeiro, a ninguém maltrateis, não dê denúncia falsa e contentai-vos com o vosso sogro. Aí depois ele chega e fala: quem tem 2 túnicas, reparta, dê uma para outra, não dá para repartir uma túnica. Quem tem comida, reparta com quem não tem. E depois o outro grupo publica: não cobreis mais do que o estipulado. Né? Seria explorar, extorquir ou roubar alguma coisa de alguém. Tá? Ok, pronto. E significa o quê? Ó? Aí eu vou ler aqui os textos em que ele ainda cita profecias. Tá? Conforme está escrito no livro das palavras de Isaías: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros e caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Aí ele diz também: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Estava falando para todo mundo, né? Quem induziu vocês a fugir? Aí produzir, pois, aqui eu vou guardar segredo, né? Isso, aí ele faz aquele comentário da questão da árvore. Uma árvore está plantada, mas Deus está a ponto de derrubar essa árvore aí. Pronto, e aí ele falou isso. Tá, e o que significa isso daí? Qualquer pessoa que tropeça nessas coisas que ele falou aqui, essas coisas que eu falei aqui, vai para o inferno. É isso aqui, tá? Ele ainda chegou a usar aqui a questão do juízo aqui, conforme ele cita aqui, que eu vou guardar segredo, tá? Mas ele cita algumas palavras de juízo aqui. Ele faz um determinado discurso que tem um conteúdo ali na situação que aponta para a ideia de juízo, tá? E significa destruir, tá? Significa destruir. Significa que a pessoa que está tropeçando nessas coisas que ele falou aqui, a vontade de Deus é destruir isso daí, tá? Consegue entender? Significa que todos os dias Deus ambiciona por destruir qualquer coisa que tropeça nessas coisas que ele falou aqui. Em outras palavras, vai para o inferno, tá? É isso daí que ele estava querendo dizer, tá? Qualquer pessoa que faz essas coisas que eu falei aqui, seja pastor, seja católico, seja feminista, seja puta que lhe pariu, vai para o inferno, ok? Então essa é a boa notícia para você que não faz essas coisas, tá? E para você também que fala assim: poxa, então quer dizer que se eu fizer isso aqui, vou ser salvo? Se eu fizer isso aqui? Sim, com certeza. Foi o cara que falou aqui, o João Batista, o cara que representava Deus. Pô, então é isso daí que eu tenho que fazer? É isso daí mesmo, faz isso daqui que você vai ser salvo, ok? Significa que ele, na verdade, ainda não estava falando da salvação num ponto de vista extremo, tá? Consegue entender? Mas no que diz respeito a arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ainda ia vir um Messias ensinando, trazendo os ensinamentos. Mas é isso daí que ele mandou fazer. Então a pessoa que estava tropeçando... Porque eu vou colocar um outro raciocínio para você. Por exemplo, esse cagalhão que está encostando o cu no meu olho. Vai para o inferno. Esse aí vai para o inferno mesmo. Mas para você, o raciocínio do que está escrito aqui, se você não está tropeçando nisso daqui, eu ainda vou colocar um raciocínio assim, arrepender-se porque é chegado o reino dos céus. Vou colocar até um raciocínio bom para você. Se você não está tropeçando nisso daqui, você está perto da salvação. Vou colocar nesse. Imagine que é 1 quilômetro de distância. É 1 quilômetro. Você já fez a parte boa aqui, cara. O cara colocou realmente aqui uma letra boa para você. Mas se você está tropeçando aqui, tá fudido, vai pro inferno, tá? Consegue que esses cus que encostam com esse daí foi pro espaço, ok? Tá? Então teria outros ensinamentos aqui, mas, poxa Jorge, mas eu poderia levar a fé que isso daí refere-se à salvação? Presta atenção, eu vou falar aqui um troço bom pra caramba pra você aqui, na boa mesmo, tá? Pode me cobrar, né? Pode cobrar, porque pra você eu sou uma pessoa igual a você, tá? Mas eu tô falando aqui com bastante sabedoria, tá? Consegue entender? Ó, presta atenção. Se você faz isso daqui, por exemplo, se um católico chega para você, um católico, chega com as doutrinações que ele vem aqui pro David, ou então uma porra de uma outra religião, ou então um determinado indivíduo que provavelmente é um cagalhão que pratica magia negra, e ele entende alguma coisa disso daí. Tu vai no conselho desse cara aqui, do João Batista aqui, tá bem perto de você conseguir a sua salvação fazendo isso aqui, tá? Ok? Tá? Então é isso daí, tá? Esse aí é o conselho do cara, entendeu?